Olá, terceiro ano! Eu sou o professor Fernando, professor de Biologia de vocês, e o tema da aula de hoje é mitose e os cromossomos. Muito bem, eu quero começar essa aula com uma situação, um problema para vocês assim. Lembra quando vocês eram crianças? E se vocês tiveram uma infância saudável, vocês provavelmente já caíram, já ralaram o joelho, já se machucaram, e com o passar do tempo, depois que vocês se machucaram, vocês viram que cicatrizou aquele ferimento. O que aconteceu lá? Então pensa assim, vocês machucaram, nosso corpo é feito de células, e aquelas células então foram feridas e algumas morreram. Mas então como que ocorreu a cicatrização? Como que aquele tecido se regenerou? E isso é o tema da aula de hoje. Então hoje vocês vão entender como que esse tecido se regenera. Então, a mitose é um processo de divisão celular das células somáticas. Ah, professor, quer dizer que quando eu me machuquei, eu matei as células somáticas? Exatamente, você danificou as células somáticas, as células que dão origem ao corpo, que são células que constituem o corpo. E outro conceito importante que você precisa saber sobre a mitose, que é um processo de divisão celular equacional, ou seja, mantém-se o mesmo número de cromossomos. Lembraram dos cromossomos? Os cromossomos são o quê? É o nosso material genético, o nosso DNA, envolvido com proteínas que auxiliam nessa condensação, para você ter aquela forma, né? Já vamos falar um pouquinho mais sobre a forma dos cromossomos. Então, voltando aqui na mitose, processo equacional. Então, imagine que a nossa célula então tem 2N, ou seja, os cromossomos que vieram do pai e os cromossomos que vieram da mãe. E a gente tem quantos cromossomos mesmo? Isso, 46. Muito bem. Quem é essa célula? Aquela célula que sobrou, que você se machucou e aquela que ficou lá. Então a gente chama ela de célula-mãe. Célula-mãe porque ela vai dar origem a células filhas. Aí, ó. Quantas? Duas. Duas células filhas. Uma célula dá origem a duas células filhas, com o mesmo número de cromossomos. Por isso, equacional, igual, o mesmo número de cromossomos. Professor, como que é essa mágica aqui, que uma célula que tem 46 se divide, não deveria ter 23? E como que ela consegue manter isso aqui? Então isso agora a gente vai entender no ciclo celular. Então agora a gente vai falar sobre o ciclo celular. Ciclo celular é o conjunto de eventos que a célula passa antes e depois, durante a divisão. Beleza? Então o ciclo celular ele é dividido em duas grandes fases. A intérfase, ou seja, o momento que a célula está se preparando para dividir. Preparando como assim? Como a gente precisa ter células iguais com o mesmo número de cromossomos, ela precisa aumentar o material genético, aumentar o número de organelas e a mitose, que é o momento que realmente a célula se divide. A intérfase ela é dividida em três fases, que é a G1, fase S e fase G2. Enquanto a mitose ela é dividida em prófase, prometáfase, metáfase, anáfase, telófase e por fim acaba com a citocinese. Muita coisa? É só lembrar da Ana. Prometo, Ana, telefonar. Beleza? Agora a gente vai entender o que acontece em cada uma dessas fases. Começando aqui na intérfase, né? Momento que a célula está se preparando para dividir. Aqui está a nossa célula. Em vermelho aqui está o nosso material genético, nossos cromossomos. Em verdinho aqui está o nosso envoltório nuclear, logo é uma célula eucarionte. E a gente está trabalhando com uma célula eucarionte animal. Ou seja, então aqui a gente tem o centrosoma, em amarelinho, e em laranjadinha essa bolinha aqui que é o nucleolo. Vocês já vão entender a importância dele aqui. Vamos lá. Quando a célula então decide se dividir, ela vai passar da fase G1 para a fase S, que é a fase de síntese. Mas se o ambiente não está favorável, né, que a célula está monitorando, ela vai passar por uma fase estratégica que se chama fase G0. O que é uma fase G0? É o momento que a célula decide então esperar pelo ambiente favorável. Existem células que sempre estão em G0, ou seja, nunca se dividem. Por exemplo, o neurônio é uma célula que sempre está em G0.
As células musculares, esqueléticas, muscular cardíaca, também não se dividem. Estão sempre em G0. Mas a nossa célula, nesse caso, ela vai avançar da fase G1 para a fase S, porque o ambiente está favorável. Na fase S é a fase, então, de síntese. O que acontece? A duplicação do material genético, ou seja, os cromossomos se duplicam e também o centrosoma se duplica. Como assim, professor? Então, olhem aqui o nosso cromossomo. Aqui, ele está no final da fase S, porque as cromátides já estão duplicadas. No início, ele estava o quê? Só uma cromátide, né? O material genético não estava duplicado. E agora, ele está duplicado, ou seja, pronto para continuar a divisão. Passando também, o centrosoma se duplica. Por que ele se duplica? Porque ele vai ser muito importante para movimentar os cromossomos durante a divisão. Da fase S para a fase G2, vocês conseguem notar que além dos cromossomos estarem duplicados, também o centrosoma começa a se afastar um do outro. E saem projeções do centrosoma. O que são essas projeções? Então o centrosoma, ele que constrói as fibras do fuso, que são responsáveis para movimentar os cromossomos, que nada mais é do que proteínas que vão se ligando umas nas outras, formando essas projeções. As proteínas se chamam tubulinas, por isso o nome microtúbulos. Muito bem, nessa fase G2, a célula também monitora o ambiente, vê se ele está adequado para a divisão. Estando adequado, ele entra então, acaba a intérfase e entra na mitose. A mitose inicia com a primeira fase, que é prófase. Na prófase, os centrosomas eles estão mais afastados, eles estão caminhando para os polos da célula. A gente também consegue perceber que os cromossomos já estão mais condensados. A gente consegue até já contar os cromossomos, percebe que tem 2 cromossomos nesse processo de divisão. O envoltório nuclear começa a se desmanchar. Por quê? Porque para que os cromossomos sejam movimentados, ou seja, para que os microtúbulos se conectem nos cromossomos e se movimentem, esse envoltório nuclear está atuando como uma barreira. Então ele começa a se desmanchar. Também o nucleolo que está presente aqui na G2, ele some. Por quê? Porque nesse estágio a célula está guardando energia somente para a divisão. E o nucleolo está relacionado com síntese de proteínas, porque está relacionado com a produção de ribossomos. Da prófase, alguns autores já enviam direto para a metáfase. Mas, entre a prófase e a metáfase, a gente encontra uma fase intermediária, que se chama prometáfase. Na prometáfase, começam, então, os microtúbulos a se ligarem nos cromossomos e eles começam a se alinhar. Também a gente percebe que eles estão um pouco mais condensados e o envoltório nuclear está se desmanchando, quase sumindo da célula. Então, na metáfase, a gente não tem mais um envoltório nuclear, os microtúbulos estão conectados nos cromossomos e os cromossomos estão no máximo grau de condensação e alinhados. Olha, então os centrosomos estão nos polos da célula e os cromossomos estão alinhados num que a gente chama de plano equatorial. Passando para a próxima fase, que é a anáfase. A anáfase também é uma fase de separação das cromátides irmãs, ou seja, os cromossomos que estão duplicados separam as suas cromátides. Como assim, professor? Voltando aqui para o cromossomo. Então, essa aqui é uma cromátide, essa aqui é uma outra cromátide. Na anáfase, eles começam, então imagine que os microtúbulos estão ligados aqui, e eles começam a puxar o cromossomo e o cromossomo começa a se separar, né? E isso acontece na anáfase, que você percebe que os cromossomos estão sendo puxados. Da anáfase, então, para a telófase, aqueles cromossomos que foram separados, né, nos polos da célula, aqui a gente já percebe que eles estão bem separados. Também a gente já percebe que o envoltório nuclear começa a se formar, separando bem os cromossomos, e os cromossomas também estão um em cada célula. Então, aquela célula da anáfase, aquela separação, se formou
aqui, aquele citoplasma se dividiu, você tem 2 cromossomos para cá, 2 cromossomos para cá. E o envoltório nuclear separando então o material genético. E o centrosoma também, 1 para cada célula. Aqui começa a gerar um estrangulamento. Por que um estrangulamento? Porque aqui se forma um anel contrátil. No início da telófase já tem a formação desse anel contrátil, que vai separar, que a gente já consegue perceber bem separadas as células. E na citocinese, que é a divisão mesmo, separação das duas células, no final da citocinese, a gente tem então o envoltório nuclear já totalmente constituído, 2 células já separadas, um centrosoma para cada uma das células e o material genético mantido. E volta a reaparecer o nucleolo, ou seja, a célula volta agora a se preocupar com as outras funções. E aqui a gente encerra o ciclo celular. Então agora a gente vai fazer uma revisão sobre o ciclo celular. Novamente, ele é dividido em 2 fases, intérfase e mitose. Então essas são as 2 grandes fases do ciclo celular. A intérfase é o período que a célula está se preparando para dividir. A intérfase por si só é dividida em 3 estágios, que é G1, S, G2. Na fase G1 a célula está monitorando o ambiente, vendo se está favorável para a divisão. Na fase S está ocorrendo a replicação do material genético, ou seja, a replicação do DNA e do centrosoma. E na fase G2 a célula novamente monitora ver se o ambiente está próprio para ocorrer então a divisão, a mitose. A mitose é dividida em outras fases, que é a prófase, prometáfase, metáfase, anáfase, telófase, ou seja, lembra do prometo, ana, telefonar. E por fim a citocinese, que é o momento que a célula ocorre esse estrangulamento na célula, formando então 2 células filhas. E a gente chega então naquelas células que estão recompondo, naquele momento que a gente falou lá no começo da aula sobre aquele machucado e aquelas células começaram a recompor para cicatrizar. Beleza, galera? Ciclo celular, todo mundo entendendo. Tranquilo. Agora eu vou falar um pouquinho da nossa atividade prática. O que a gente vai fazer? Então a gente vai simular toda a divisão celular, ou seja, todo o ciclo celular com o aplicativo Stop Motion, onde a gente vai tirar uma fotinho, vai ver a movimentação do centrosoma, vai ver a duplicação do DNA. Isso tudo vai ser uma atividade que a gente vai fazer valendo nota. E, por fim, a gente vai fazer uma aula prática. Na aula prática, a gente vai observar os cromossomos, ou seja, a gente vai lá no laboratório, vai pegar um microscópio, o professor vai trazer as lâminas já fixadas com os cromossomos e vocês vão levar ao microscópio e observar que estágio da divisão celular estão os cromossomos. Vamos entender um pouquinho mais sobre a morfologia dos cromossomos, ou seja, quais são as cromátides estão maiores, mais estendidas, qual fase que está. E por fim, a gente vai fazer um relatóriozinho sobre o ciclo celular e os cromossomos. Valeu?